Nosso Concreto Armado e Foco é o nosso programa onde você vai aprender mais sobre projetos estruturais em concreto armado e o que é preciso para dominar esse sistema e ser um calculista de sucesso. Eu sou o professor Rangel Lage e nesse episódio de hoje nós vamos responder uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Rangel, ok, o que compensa mais? Fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado ou um curso, um treinamento online, tá? O que compensa fazer primeiro? E aí, o que compensa mais? Vamos lá, vamos primeiro bolar algumas coisas. O que eu fiz, né? Do ponto de vista de pós-graduação, eu já fiz cursos online, já fiz pós-graduação. Eu fiz uma especialização em projetos estruturais na FEC Unicamp e fiz um mestrado na Unicamp. Vamos diferenciar os dois, para o pessoal entender qual é a diferença. Angel, se eu quero fazer uma pós, galera de Maringá, já tive em Maringá, quero fazer uma pós. Quais tipos de pós existem, né, no mercado brasileiro? E qual que é a diferença entre elas? É muito comum nós termos as chamadas especializações, tá? Exatamente com esse nome, alguns lugares chamam de MBA em projetos estruturais. O MBA normalmente é mais voltado para a área de negócios, né? Mas especialização, que é uma pós-graduação lato sensu, que o pessoal fala, e nós temos o mestrado e o doutorado. Todos eles são pós-graduações porque são feitos após a graduação. Você precisa ter concluído uma graduação para fazer um desses cursos. Aí tem também o PhD, né, ou pós-doutorado, mas são basicamente essas. Qual que é a diferença dos dois, para a gente pensar? A especialização, ela tem como objetivo principal ou como foco formar profissionais de uma maneira um pouco mais prática, ou seja, formar pessoas para trabalhar com projetos, ou pelo menos esse é o foco principal de uma especialização. Embora ela também dê atribuições, o Cassiano está dando um comentário dele aqui no YouTube, vou ler para vocês. Vou ser bem sincero, estou terminando pós-MBA em Concreto Armado e Fundações e não aprendi metade do que já aprendi com o seu curso Master. Show, Cassiano. Obrigado aqui pelo comentário. E eu vou falar exatamente disso e sim, quais são as vantagens e desvantagens. Não vou só... e eu queria ouvir vocês também, tá? Quem está aqui com a gente. Uma especialização, então, uma pós-graduação e especialização, igual o Cassiano está comentando. Inclusive, eu dou aula em algumas, tá? E tem esse foco, né? Esse objetivo de formar, ou pelo menos seria esse objetivo de formar profissionais. E temos o mestrado e o doutorado. O mestrado e o doutorado, não sempre, mas em grande maioria das vezes, ele tem o foco, o objetivo de formar professores. Não é sempre, mas na grande maioria das vezes, sim. Tá? Lá você vai estudar uma parte muito mais teórica. Você não vai aprender a projetar no mestrado. Normalmente, não. Você vai aprender a calcular uma viga no mestrado. Normalmente, não. Tá? Você vai desenvolver, no caso do mestrado, uma dissertação em um tema específico e no doutorado uma tese em um tema específico. O doutorado precisa ser algo inédito, o mestrado ele tem mais um intuito assim, principal de discorrer, atualizar sobre um assunto específico. Tá? No meu caso, por exemplo, foi sobre a alvenaria estrutural, sobre efeito arco. Existem mestrados profissionais no Brasil, mas são poucos, são bem poucos, tá? Curso de concreto armado abre de quanto tempo? Próxima turma abre em novembro, início de novembro, mas a gente não tem exatamente definido a cada quanto tempo, depende do caminhar de cada turma. Tá? Então abre agora em novembro, o próximo, por exemplo, eu não tenho definido ainda. Mas vamos por partes. Então o mestrado tem esse foco principal e o doutorado de uma área mais acadêmica. Algumas pessoas vão discordar porque existe o mestrado profissional. Se não me engano, no Rio de Janeiro tem um mestrado profissional, por exemplo. Eu conheço pouquíssimos mestrados profissionais. A maioria é o que a gente chama de mestrados acadêmicos. Tá? Inclusive, nós temos professores com mestrado, com doutorado e com pós-doutorado que não sabem projetar um sobrado do início ao fim. Tem essa prática. Lógico que tem todo o conhecimento teórico para isso, mas se pedir para projetar um sobrado do início ao fim, vai titubear, vai ter uma certa dificuldade, porque não é esse o foco.
nós temos nos nossos cursos presentes professores, doutores. Isso não é demérito algum, né? São só questão de focos diferentes. No mestrado, você não aprende a projetar. Na especialização, tem esse foco. Mas, tanto a especialização quanto o mestrado, elas têm uma embalagem, digamos assim, que ela é regida normalmente pelo MEC, né? Tem exigências ali que devem ser cumpridas, cargas horárias específicas, quantidade de disciplinas específicas, e que, em alguns casos, isso pode limitar, inclusive, a atuação do professor, no sentido de tem que cumprir aquela grade, né? Aquilo que foi estabelecido, não pode extrapolar, não pode mexer em carga horária, enfim, tem uma limitação ali dentro disso, tá? Então, é isso, uma pós-graduação. Eu fiz os dois, eu fiz a especialização, tá? Primeiro, na Unicamp, que foi muito boa para mim, não tenho dúvida nenhuma, inclusive ministrei aula um bom tempo lá, tá? E o mestrado também na Unicamp, que me agregou bastante, mas com focos completamente diferentes. Tá? Acho que quem quer ir para a prática, mestrado, doutorado, não é o caminho, concordo. Seria mais para quem quer partir para a área de pesquisa ou docência. Exatamente esse meu pensamento também, Wilson. Tá? Então, são focos diferentes. Me formei e quero fazer um mestrado? Posso? Pode. Qual que é o seu objetivo? É pesquisa e ser um acadêmico? Ótimo, é esse o caminho. É projetar? Talvez não seja o melhor caminho para você, tá? Eu fiz e são enfoques realmente completamente diferentes. Eu já fiz alguns cursos online também, como aluno, né? E o curso, eu queria... Vamos falar das diferenças deles. Primeiro, assim, um curso... ele normalmente, esses cursos online, igual eu ministro, igual várias pessoas ministram, o pessoal sempre pergunta, é reconhecido pelo MEC? Um curso, ele não te acrescenta atribuições profissionais, tá? Um curso traz conhecimento prático, alinhado à teoria, mais prático. Então, um curso muito mais voltado em buscar o seu resultado do que um certificado para ter na parede. Embora eu ache legal ter, tá? Mas não vai te dar uma atribuição, por exemplo, para dar aula ou acrescentar alguma atribuição no seu currículo. O curso não tem essa função, tá? Mas ele tem algumas vantagens de, por exemplo, numa pós-graduação, vou citar as pós-graduações que dou aula e que, de novo, eu não estou falando mal de pós-graduação, eu até recomendo, mas são níveis de maturidade e de objetivos diferentes e que depende sempre do que você quer, do que você está buscando. Por exemplo, se você acabou de se formar, ou está formado há pouco tempo, ou está formado há bastante tempo, e nunca projetou, ou quer ir para a área de estruturas, na minha visão, tá? Não é o melhor caminho. Você terminou de formar e ir para uma pós-graduação. Você ainda não tem um desenvolvimento para aproveitá-la como deveria, ou como poderia. Eu quero trabalhar exclusivamente com estrutura de concreto armado, igual o Cassiano comentou. Talvez lá você vai achar uma série de disciplinas que estão fora daquilo que você quer, né? Não é focado exatamente no que você quer. Então, terminou, você nem sabe direito exatamente se quer estrutura, se quer um negócio mais prático, você quer colocar a mão na massa, igual a Camila está comentando aqui, o treinamento online é rápido, tem mais suporte, pode ver e rever quantas vezes quiser, testa a área de investir dezenas de milhares de reais e por aí vai. É só benefício, muito bom. A Camila está comentando aqui. Um curso, eu acho que é exatamente isso, você poder experimentar e aprender de verdade. Aí você decide, poxa, realmente gostei, me fez sentido e eu quero ir ali mais no pelo em alguma coisa. Uma pós-graduação, normalmente o suporte dos professores está limitado ao período da disciplina. Então, eu ministro aula numa pós-graduação, normalmente são, por exemplo, 4 sábados, uma disciplina de concreto. Durante aquele período, eu vou dar todo o suporte para os alunos, mas os alunos terminou, acabou, né? Eu estou indo para outra turma e está dando aquele suporte por 1 ou 2 anos,
não tem aquela comunidade, por exemplo, voltada para isso, né? Fora o custo. Um curso custa, por exemplo, o meu curso custa em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.300. Em cada turma a gente define esse valor. Hoje ele é R$ 2.300, a gente dá algum desconto. Uma pós-graduação, ela custa, não sei se o Cassiano pode falar, quanto custou sua pós inteira, Cassiano? Somando todas as disciplinas. Aqui, ó, o Lúcio, queria agradecer o comentário do Lúcio. Ainda não fiz a pós, mas fiz o Master na turma 5. Lembrando que a gente já está indo para a turma 9. Já fiz 2 projetos e peguei um terceiro agora. Só agradecer. Acho que esse é o foco. Obrigado mesmo. O Rodrigo está dando a opinião dele aqui. Boa noite, Rangel. Acredito que a graduação, se tratando de estruturas de concreto, é um tanto defasado. Estou em busca de cursar pós na área para entender mais a fundo como funciona a estrutura. Rodrigo, eu acho que a graduação ela é defasada em quase tudo, né? É só um pontapé, uma orientação. Realmente você precisa buscar algo para ir além. Uma pergunta que fizeram: para eu trabalhar com projeto de estruturas, eu tenho que fazer uma pós? É obrigatório fazer uma pós? Não é obrigatório. Você, com a sua graduação, você tem as atribuições para trabalhar com projetos de estruturas. Uma especialização, ela vai... antes eu podia fazer casa, agora eu posso fazer prédio. Não é essa a ideia. Por isso você tem que pensar com muito carinho. A única coisa que vai talvez se adicionar é agora eu posso dar aula, antes eu não podia. Por exemplo, eu só com graduação não posso ser um professor numa faculdade. Com a especialização, eu posso dar aula em algumas. Com o mestrado, isso aumenta as minhas possibilidades. Agora, não aumenta atribuições do ponto de vista do que você já tinha. Tá? Mas poder fazer não significa que você está apto a. Poder fazer não significa que você está pronto para. E aí que vem essa complementação da formação, uma formação continuada. As pessoas que fazem uma formação continuada, um curso, um treinamento online ou uma pós-graduação, ela está buscando adquirir, né, as habilidades e conhecimentos necessários para realmente fazer um projeto. Raríssimos casos onde a pessoa termina de se formar e tem o conhecimento suficiente para fazer, por exemplo, um sobrado do início ao fim. São raríssimos casos, tá? Mesmo em faculdades de ponta, em faculdades não tão famosas, digamos assim, isso é inclusive um pouco maior. Mas mesmo em faculdade de ponta, alunos formados em universidades reconhecidamente, publicamente reconhecida com a sua qualidade, normalmente são as universidades públicas ou as faculdades particulares de maior valor. Aqui, ó, o Lima, só agradecer, evoluir demais com o curso Master. Obrigado, Lima. Vai sair defasado. Então, mesmo no início daquela pós-graduação que você terminou de formar, é ter esse pontapé, essa diretriz. Essa semana tinha alguém querendo me contratar para isso, de Sorocaba. Rangel, formei e preciso... estamos umas 3 pessoas aqui. A gente queria abrir um escritório e queria te contratar para dar uma consultoria para a gente, para que caminho seguir. Eu vou dar essa consultoria lá, gratuita para vocês aqui, né? A melhor forma é sendo aluno do Master, mas a gente tem que trazer esse conhecimento aqui para vocês. Cheguei, boa noite, Rubens, de uma maneira mais orientativa. Então, formei. Primeira coisa que você precisa para se formar não é fazer uma pós-graduação. Não é, com certeza não é. Você pode querer, e é boa, tá tudo bem. Vai custar em torno de, sei lá, uma pós-graduação hoje em estruturas. Alguém pode falar quanto pagou em uma pós? Na minha, eu vou falar na minha, tá? Na especialização. A especialização normalmente é paga, mesmo em faculdades públicas. Eu não conheço uma especialização gratuita. O mestrado em universidades públicas, ele normalmente é gratuito. Uma especialização, ó, o Alan está comentando 11 mil. Vou comentar quanto que eu paguei na minha. Na minha eu paguei R$ 16.000.
só com mensalidade, né? Fora todos os custos indiretos de transporte. A minha eu paguei em torno de 16 mil. Um curso vai custar, sei lá, 10, 15% disso. E talvez entregue muito mais. Então, vale a pena começar pelo curso e, às vezes, se você achar que está faltando conhecimento, aí sim. Muito boa informação, não tinha esse pensamento, não tenho interesse em dar aula, já sei mais se é viável após o meu caso. Exatamente. Experimente, um curso é mais rápido, é mais prático, é mais versátil, né? Para que você precise. Pode entrar no Master hoje, começar hoje, precisa esperar formar uma turma, vai praticando e tem suporte. Então, esse é um caminho importante. Deixa eu voltar aqui para minhas perguntas. O que um curso online pode fazer pela sua carreira? É o que os colegas mesmo comentaram. Um curso online, um bom curso online, com bom suporte, isso é essencial, com aulas ao vivo. Por exemplo, daqui a pouquinho, terminando essa live, às 8 horas, eu tenho live com a minha turma do Master em Concreto Armado, pelo Zoom. Então, a gente abre o Zoom, os alunos podem entrar fazendo as suas perguntas, abrir a sua tela, mostrar o seu projeto, já assisti às aulas, ali é um espaço de interação, vem o aluno que puder e que quiser, aquela live vai ficar gravada para ele assistir em outro horário, ele pode mandar suas dúvidas pela plataforma, pode mandar na comunidade e pode ter esse tete-a-tete comigo, né? E com toda a turma. Perito, o próximo investimento será o máximo em Concreto Armado. É um investimento muito ínfimo, perto do que se tem. Por exemplo, um projeto estrutural, igual a gente estava comentando nas últimas 2 lives, de uma casa de 200 metros quadrados, vai custar ali pelo menos 3, 4 mil reais. Um custo desse custa menos do que um primeiro projeto que a gente faz. Agora, dando a live no Zoom, muito bom. Ó. Quem é aluno Master vai ter essa live no Zoom comigo daqui a pouquinho, tá? Às 20 horas. Se você está assistindo essa live e não recebeu o link, já chama o suporte. Às 20 horas a gente está lá junto para esse bate-papo. Pelo menos uma vez por mês tem essa live comigo e mais uma com a minha equipe de suporte técnico, que hoje é a Andréa, tá? Se esse exemplo dos seus alunos que já fizeram a pós-graduação, mas hoje estão tendo muito mais resultado com o curso. Um exemplo é o Cassiano. Tá aqui, ó. Ele colocou, vou até clicar aqui, colocou aqui no. Sem combinar nem nada. Se eu tiver combinado, ó, pode procurar o Cassiano. Ele está terminando o MBA em Concreto Armado e Fundações e não aprendeu na especialização metade do que já aprendeu no curso Master. O curso Master ele está sempre em movimento, tá? Quem deve fazer uma pós-graduação? Primeiro, quem quer ser professor, quem quer dar aula, tem que fazer uma pós-graduação. Tudo bem? Quem gosta muito de estudar e quer ampliar os seus conhecimentos, se você quer ampliar de maneira mais teórica o mestrado, sem dúvida. Eu fiz, pessoal, e é sensacional, é realmente bom. Só não é com foco de te ensinar a projetar, não é esse o objetivo. E se você quer experimentar uma pós-graduação, por exemplo, pode te ajudar muito. Depois que a pessoa compra o curso, quanto tempo ainda dura o suporte? Durante todo o período que ela é aluna. Tá? Normalmente, quando ela compra, tem as opções de 1 ou 2 anos. Né? Ou seja, se comprar no primeiro dia, por exemplo, 2 anos de acesso e 2 anos de suporte. Terminou isso, ela pode fazer uma extensão disso pelo tempo que ela precisar. Então, quanto é aluno, tem suporte. E realmente o que mais pega em um curso ou numa pós, como um todo, é o suporte. Porque o conteúdo, ele é para todos. Mas as dúvidas e as dores, cada região, cada aluno tem a sua dificuldade. E é no suporte que a gente consegue fazer esse alinhamento. Quem deve fazer um curso online? Então, quem deve fazer uma pós? Quem quer dar aula. Tá? E quem quer, talvez, ir muito a fundo em alguns assuntos específicos. Quem deve fazer um curso online? Quem quer conhecimento prático? Quem quer juntar, lógico, rever conceitos teóricos, sim. Aprender ou relembrar como calcula manualmente os elementos estruturais, sim. Mas sempre com foco na prática. Quem quer transformar isso e quem quer
resultados mais rápidos e mais práticos, porque vai depender do seu tempo de dedicação ao curso, tá? É lógico, não é um milagre, mas tem todo o subsídio necessário e suporte necessário para que você possa transformar. Eu estou citando, no caso, o curso Master em Concreto Armado, então a gente atrela isso a outros cursos ou treinamentos online. Por exemplo, você quer aprender a investir, a ser um investidor, por exemplo. Você precisa ser um economista para ser um investidor do seu dinheiro? Acho que não, né? Um curso online de investimentos, por exemplo, você vai aprender a gerir e investir o seu dinheiro propriamente dito, tá? Uma pós-graduação, ela vai talvez te aumentar alguma atribuição, isso pode acontecer de acordo com o CREA, mas ela tem um intuito de suprir aquilo que talvez nem é o objetivo da graduação, mas que você tinha expectativa para. Porque lá na graduação, numa turma de 100 alunos, por exemplo, 50 alunos na turma. Nos 50, talvez 10 tenham o objetivo de gerenciamento de obra, outros 10 de trabalhar com elétrica e hidráulica, outros 10 de trabalhar com administração, outros 10 com execução, outros 10 com... Enfim, tem uma série de áreas disponíveis, né? Com topografia, e talvez uns 5 ali que queiram trabalhar com estruturas. Então, numa turma de graduação, embora todos tenham que estudar todas as disciplinas, a maioria deles não tem o mesmo objetivo. Se não tem o mesmo objetivo, se não estão todos na mesma sinergia, buscando a mesma coisa, acaba que a turma fica desnivelada, eu não tenho interesse nisso, aí o professor tenta nivelar ali, mais ou menos pelo interesse, e fica uma coisa meio capenga para a estrutura. O cara às vezes só quer passar de ano. Numa especialização, por exemplo, num curso online, não tem prova, né? Não tem trabalho para entregar. O trabalho é o projeto que vai ser desenvolvido e que vai te gerar o conhecimento que você precisa, com práticas a todo momento. Então, num curso, por exemplo, que pague R$2.000 para entrar cada um, o cara está investindo, está colocando dinheiro dele ali já após a graduação, e ali tem 2, 3 mil alunos com o mesmo objetivo que ele. Fala, cara, eu quero pegar esse projeto pelo chifre, quero pegar isso aqui e resolver, porque eu preciso entregar isso para o meu cliente. Eu quero ter clientes para poder pegar um projeto de arquitetura e transformar isso em projetos. E isso é um objetivo de curso com uma flexibilidade muito maior. Num curso, numa graduação ou numa pós, você não escolhe o professor, você escolhe a instituição, né? Chegando lá, o professor que vai ter lá é o que tiver, né? O que tiver disponível lá. Alguns vocês gostam, outros vocês odeiam, mas não tem escolha, é o que tiver disponível. Um curso, você escolhe o professor, é você que escolhe, você que está com poder de decisão. Você vai escolher aquele professor que tem um tom de voz que você goste mais, tem um jeito de falar que você goste mais, tem uma didática que quando você ouve aquilo que ele falou faz sentido para você e gera conhecimento, tá? Porque o conhecimento eu não consigo implementar em você, mas eu consigo instigar e transforma o conhecimento. Ó, o Cauã, até fiz live com ele essa semana, está comentando a frase de Abraham Lincoln: se você acha, eu acho, que conhecimento é caro, experimente optar pela ignorância. A falta de conhecimento específico, seja numa pós-graduação, seja num curso, de qualquer forma, o que a gente quer em algum local, ou num curso, ou numa pós, eu estou dizendo que o curso é mais focado, um curso resolve essa dor de uma maneira mais rápida, mais prática, com mais liberdade, com mais suporte e muito mais barato. O que você quer é transformar tudo aquilo que você vê, ou seja, valer a pena a sua graduação em resultado, tá? Se você, por exemplo, terminou a graduação e bate um cliente na sua porta e você não consegue conversar com ele para que você pegue um projeto arquitetônico e transforme numa estrutura, se você não consegue, portanto, gerar cliente, gerar resultado,
monetizar o conhecimento, que o conhecimento, se você não consegue colocá-lo em prática, né, ele realmente não tem grandes utilidades, serve só para vaidade. Então, a gente precisa transformar, melhorar esse conhecimento, aumentar a sua segurança de negociar, de fechar com o cliente, de entregar o projeto. Às vezes a gente fica até com medo de prospectar clientes, pensar, poxa, vou prospectar um cliente e aí, o que eu vou fazer com ele? Vai que ele fecha. Eu vi pessoas até brincando, vou procurar emprego, vai que eu acho. Então, por quê? Porque às vezes não sabe o que fazer com aquilo que chega. Então, se você consegue transformar isso, ou se você não o tem, o quanto te custa de custo de oportunidade se você perder um cliente? Quanto te custa do ponto de vista de oportunidade você deixar de fazer aquele projeto que você deveria? Tá? Então, é um custo muito maior do que o investimento que você faz para adquirir o conhecimento necessário. Tá? Quais são os pré-requisitos na hora de escolher ou uma pós-graduação ou um curso online? Quais são os pré-requisitos? Como que eu escolho isso? Primeiro, a pergunta volta para você. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Tem que devolver para você. Não tem um melhor que o outro, mas os dois têm objetivos diferentes, formatos de entrega diferentes, experiências de aprendizados diferentes. Qual que mais se adequa a você? Então, a primeira pergunta tem que voltar. Você tem tempo, por exemplo, para ficar durante a semana indo ou presencialmente ou online por tantos períodos naquela pós? Um mestrado, por exemplo, normalmente é durante o dia. Algumas especializações são sexta, sábado e domingo. Você tem essa disponibilidade sempre? Não, mas eu tenho uma folga aqui na minha terça, na minha quarta. Cada aluno tem a sua necessidade. Então, normalmente, um curso online se adequa melhor para você. Você tem dificuldade em entender teoricamente, muito especificamente, algum ponto? Talvez um mestrado possa fazer essa complementação para você, tá? Então, entender os seus objetivos, seus anseios. Eu tenho muito dinheiro para investir e eu quero ter um título de especialista, uma pós-graduação. Legal, uma especialização é uma boa opção, desde que vocês tenham esse tempo disponível para investir, todo esse dinheiro para investir, e você queira o título de especialista. Eu tenho, não posso falar mal disso, tá? Mas eu acho que no curso a dor é resolvida de uma maneira mais simples, mais prática, de uma maneira mais interativa, tanto com os professores quanto com os próprios alunos. Beleza? O Cassiano está falando, a mensalidade em torno de R$900, o curso completo em torno de R$18 mil. Cassiano lá em Fortaleza, na especialização dele, em torno de R$18 mil, só com mensalidade. E pelo que o Cassiano está dizendo, não sou eu que estou dizendo, ele entende que nesse investimento de 18 mil, todo o tempo que ele investiu, inclusive, que o tempo custa muito mais do que isso, né, Cassiano? Ele não aprendeu metade do que ele aprendeu num curso, no caso, o Master em Concreto Armado. Tá? Então, sempre pensando nisso, qual é o seu objetivo? O que você quer? Às vezes eu vejo muitas pessoas investindo muita energia, muito tempo e muito dinheiro em acabar de terminar uma pós-graduação, uma graduação e ir para uma pós, imaginando que a pós-graduação vai suprir tudo aquilo que ele precisa. Ou seja, vai fazer com que ele consiga, ele não sabe projetos futuros, vou entrar numa pós e lá eu vou aprender tudo o que precisa. E, infelizmente, por uma série de fatores, isso não acontece, até por uma inflexibilidade, às vezes, em carga horária. Tem cursos de pós-graduação em estruturas que falam de estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura de concreto, alvenaria estrutural, estrutura de steel frame. Em uma pós, é impossível que você consiga se especializar em todos os sistemas. Algum deles vai ficar assim, mais ou menos. Tá? Então, eu recomendo sim, tá, que se faça pós, mas eu acho que talvez em fases de carreiras diferentes e se você tem tempo para esperar, inclusive, aquele conhecimento chegar.
Um curso a gente consegue, com mais flexibilidade, te entregar o conhecimento que você precisa. Mas você vai ter um certificado de participação. Você não tem um certificado para pegar na parede e falar que eu sou especialista. Tá? Então, os dois são bons, tem prós e contras. Eu gosto dos dois. A minha pergunta é: o que você, qual deles, quais formatos e quais objetivos se adequam melhor ao seu objetivo, ao seu orçamento, à sua disponibilidade de tempo hoje? Aí, ó, a Amandinha aqui, ó, o Lucas BH. Eu quero transformar o conhecimento adquirido em prática e, consequentemente, em remuneração. Por isso, escolho o treinamento online. É isso aí. Basicamente, se você quer um diploma na parede, uma especialização, se você quer dinheiro no bolso, o treinamento muito provavelmente vai resolver isso de uma maneira mais direta, mais prática.